Olá! Está começando mais um programa Momento Moderna. E é um assunto super feminino da minha especialidade, que eu estou super feliz aqui com o convidado de hoje. E o tema, vou começar a adiantar para vocês, é sobre métodos anticoncepcionais. E os métodos anticoncepcionais começaram a aparecer, foram criados por volta de 1960. Isso trouxe uma grande liberdade para as mulheres e houve também um grande planejamento familiar. E para falar de um tipo, uma classificação, que são os métodos de longa duração, eu trouxe aqui um querido professor, que eu sou fã, que eu adoro, que foi um dos pioneiros do DIU na nossa cidade de Volta Redonda, que é querido professor e doutor Kleber Domingues. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você e tirar dúvidas, discutir mitos sobre os métodos anticoncepcionais. Em especial o DIU. Eu trabalho com planejamento familiar na Secretaria de Saúde já tem 25 anos. E eu iniciei o uso do método aqui na cidade há muitos anos atrás. E a gente aprendeu muito com você sobre DIU, né? E a gente vê que ainda assim tem muitas mulheres que têm medo, né? Às vezes ficam preocupadas com algumas situações relacionadas ao DIU. Elas têm medo, às vezes são mitos que estão colados, que são difíceis de tirar. Uma situação específica, ela diz que vai dar câncer no colo do útero. Que o DIU dá câncer, isso é uma balela. O que dá câncer no colo do útero, nós sabemos, é o HPV. E as mães que tomem o cuidado para vacinar as crianças entre os 9 e os 11 anos. Exatamente. Isso sim evita o câncer do colo do útero. O DIU não tem relação nenhuma com câncer de útero. Pode usar com segurança, que é um método altamente eficaz e de longa duração. Exatamente. E a gente tem o DIU, hormonal e não hormonal. Não hormonal, a gente tem o DIU de cobre, o DIU de prata, e hormonal a gente tem o Cailina e o Mirena. Fala um pouquinho dos dois. O DIU de cobre, os dois são eficazes, são semelhantes em eficácia. O DIU de cobre dura 10 anos, uma vez que ele esteja no local, que você coloque, tem o cuidado de verificar se está na posição, ele dura até 10 anos. É lógico, não é obrigado a ficar 10 anos com o DIU. Nenhum método, na verdade, né, Kleber? Nenhum método. Se a mulher resolve daqui a 2 anos ou 3 engravidar, ela pode procurar o serviço de planejamento, pode procurar o seu médico e retirar o DIU. Aliás, para retirar o DIU é muito mais simples do que para colocar. Sim. Para colocar dói um pouquinho, é incômodo, mas para retirar é bem simples. Num instantinho, tira e pode ser em qualquer fase do ciclo menstrual. Você retira o DIU. Sim, e eu acho importante falar também sobre a questão de fazer a inserção estando menstruada, que a gente consegue fazer a inserção no consultório, né, Kleber? Sim. Os pacientes normalmente toleram bem porque o orifício externo do colo já está aberto, porque já está saindo sangue ali, né? A portinha do útero já abre um pouquinho. Nós conseguimos colocar o DIU com facilidade. O problema é que na hora de medir, dói um pouquinho. A gente tem que avisar a paciente, orientar. Eu dou um anti-inflamatório. Enquanto ela está fazendo a ficha, ela usa o anti-inflamatório sublingual. Na hora da colocação, ela tolera melhor. Eu também. E a gente também, se ela está menstruada, a gente tem certeza de que ela não está grávida. Sim, a gente estava falando dessa questão de estar menstruada, não necessariamente precisa estar menstruada, né, Kleber? Mas estando é melhor para a paciente. A gente fica mais segura. Exatamente. Porque se a paciente não está menstruada, a gente pode pedir um beta-HCG antes, que comprove que ela não está grávida, e a gente pode fazer a inserção do DIU. A Organização Mundial de Saúde preconiza que você possa colocar o DIU ao longo de todo o ciclo. Mas a gente prefere colocar o DIU na menstruação ou logo depois. Na segunda fase do ciclo, não convém, mesmo que o beta-HCG esteja negativo. E uma outra coisa também, a gente tem o Mirena e o Cailina, que são DIUs hormonais, certo? Sim. O Cailina é uma inovação do Mirena. Ele é mais fininho e ele é indicado para aquela paciente que não tem filhos ainda. Ele é bem mais prático de colocar. E ele dura
5 anos. Sim. Tanto o Mirena quanto o Cailina duram 5 anos. E assim como também o DIU de prata dura 5 anos. Sim. Certo? E aí a gente tem só o de cobre mesmo tendo a durabilidade de 10 anos. Certo. Certo? O DIU de prata, ele também tem cobre. Sim. Eu acredito, lá no fundo do meu coração, que o que funciona no DIU de prata é o cobre que ele tem. Mas como ele tem menos cobre, ele dura 5 anos. Sim, entendi. Ele fica mais caro. Mas o que é eficaz e que funciona de fato é o cobre contido no DIU. Sim. O fabricante, ele fala normalmente que a prata dá uma neutralizada no cobre no sentido de diminuir a reação inflamatória para dar menos cólica, diminuir o fluxo. Mas existem estudos ainda que estão mostrando que isso pode não ser verdade também, né, Kleber? Não é verdadeiro. Quando o DIU foi inventado, eles fizeram um DIU só de prata. Mas ele caiu em desuso, nunca mais foi usado. Eles, aliás, experimentaram o DIU de prata, de ouro, de cobre puro, anéis de vários formatos. Depois é que chegaram aos DIUs atuais, que é o de cobre e o DIU Mirena ou Cailina. E o de prata voltou à agora, moda. à moda. Tá certo. E o DIU, gente, o Mirena ou Cailina, que são DIUs hormonais e que só tem progesterona na fórmula, eles também são usados não somente como métodos anticoncepcionais, né, Kleber? Eles podem ser usados em pacientes que têm aquele sangramento uterino anormal, que às vezes fica sangrando muito e eles têm uma grande eficácia. Às vezes a paciente, no período de pré-menopausa, ela tem um sangramento menstrual abundante. Nessa situação, ele tem indicação. Então, você pode colocar que ele vai diminuir o fluxo menstrual, ele deixa o andamento fininho e a mulher menstrua menos. Menos, ou às vezes até entra em amenorreia, que é não menstruar, não tem nenhum volume de sangramento, né? Certo. E você tem preferência por algum tipo de DIU, Kleber? Você vai individualizando mesmo cada caso? Quando eu me deparo com jovens, com adolescentes, eu prefiro o Cailina. Que ele é mais fininho, dura 5 anos e funciona igual ao Mirena, é mais prático até. Quando eu tenho um problema, a paciente tem um sangramento abundante, aí eu já procuro o Mirena. Sim. Se ela tem um sangramento normal e tem outras contraindicações, eu uso de cobre. Se o paciente tem problema de mama, câncer de mama, o Mirena é contraindicado. Então, eu tenho que usar o DIU de cobre. Sim. Uma outra coisa que é interessante a gente falar são que nem todas as pacientes são candidatas ao uso do DIU, né? A gente precisa avaliar, entender um pouco como que é a vida dessa mulher, né? Pacientes com múltiplos parceiros não são candidatas ao uso do DIU, por exemplo. O risco é ela adquirir uma doença infecciosa pela multiplicidade de parceiros. Ela pode ter uma doença infecciosa pélvica, e ter um problema mais sério, devido à atitude de risco dela de ter vários parceiros. Sim. Se ela tem muitos parceiros, ela não deve usar o DIU, nenhum DIU. Exatamente, porque a gente tem a multiplicação de micro-organismos na vagina que ascende para o útero através do fio que está ali, né? Porque fica um fiozinho, a gente vai mostrar daqui a pouco, para fora do colo do útero, e isso acaba, né, podendo infeccionar o útero, infeccionar as trompas, causar infertilidade e também fazer uma infecção abdominal mesmo, né, Kleber? É muito grave esse problema, mas ele se prende só ao comportamento de risco da paciente. Se ela não tem um comportamento de risco, ela pode usar com segurança. Exatamente. Pacientes também que têm alguma malformação uterina, né, Kleber, também não são candidatas ao DIU. Quando você vai colocar o DIU, é de boa norma você fazer um toque de manual. Com isso, você vê se o útero está para frente ou para trás. E você consegue perceber se o útero está muito irregular. Um útero irregular com múltiplos miomas não é candidato à colocação do DIU. Sim. E às vezes você pode ter surpresa. Você pode ter um útero com malformação congênita. Aí, nesse tipo, você não deve usar, e é difícil, às vezes, você fazer o diagnóstico. Você tem que fazer um ultrassom 3D
para você conseguir ver se o útero tem septo, tem malformações que contraindiquem a sua colocação. Sim, exatamente. E uma outra coisa também que eu acho importante a gente falar é que é importante repetir a ultrassom. Normalmente a gente pede uma antes para a gente avaliar o tamanho do útero, certo? Como é que você faz aí o seu acompanhamento do DIU? Normalmente eu coloco o DIU, eu examino a paciente, faço um preventivo antes. Se não há nenhuma contraindicação, a paciente já teve filhos, eu marco no próximo período menstrual e coloco. Sim. Aí eu meço, coloco o DIU e peço para ela fazer um ultrassom. E faço uma revisão por 40 dias. Isso me dá a certeza de ver a paciente depois do primeiro fluxo menstrual. Sim. Depois eu marco com 6 meses, repito o preventivo, aí depois fica anual. Preventivo e revisão do DIU uma vez por ano. É fácil. É fácil, né? Por Agora isso, você tem que ter... tem que ter a disciplina e regularidade de ir ao médico, fazer os exames de rotina, tudo direitinho, né? Porque, assim, agora falando agora um pouco do Implanon, né? Que a gente tem índices, né? O índice de Peele, que é o índice de confiabilidade daquele método em determinadas pessoas. Dentre todos os métodos que existem, o Implanon é o mais confiável, certo, Kleber? É o mais eficaz. É o mais eficaz, né? Que tem menos índice de falha. Pacientes que não têm essa disponibilidade de ficar fazendo ultrassonografia e indo ao médico, igual eu tenho pacientes que vão, às vezes, para fora do Brasil, ou às vezes elas acabam optando pelo Implanon. Porque aí não precisa tanto desse controle com a ultrassom após a inserção, sabe? Controla com o dedo. Controla com o dedo, vai sentindo ali o método. Assim como todos os métodos, a gente tem que dar um tempo para ele poder, para a paciente adaptar e poder avaliar, né? Porque a contraindicação, assim, o problema, uma das situações, efeitos adversos do DIU, aumento do volume do sangramento no DIU não hormonal. Sim. Tanto que a gente aceita que em cada 10 pacientes que a gente coloca um DIU de cobre, 8 vão se adaptar bem e 2 vão ter problemas e vão pedir para tirar. Então você tem que estar bem atento para aceitar que não está dando certo e retirar quando o fluxo é muito grande. Mas se você multiplicar isso por 10, em cada 100 que colocarem, 80 ficam com DIU. Então vale a pena você usar. Vale a pena tentar, de não ter que ficar lembrando de tomar o remédio, não é verdade? E de evitar, isso evita a gestação indesejada. Exatamente, a gestação indesejada. Adolescentes também, né, Principalmente. podem colocar o DIU, ou o Implanon, ou Mirena, Kailina, enfim, esses métodos de longa duração. E eu vejo muita procura de mães que ficam querendo que a filha faça um uso de algum anticoncepcional porque estão preocupadas e que acham que a filha não vai lembrar de tomar pílula. E acabam optando por esses métodos de longa duração. Na Secretaria de Saúde, era a norma nós oferecermos a gestante adolescente que ia fazer o pré-natal lá. Ela engravidou adolescente, 14, 15 anos, mas ela não precisa engravidar de novo. Verdade. Então, nós oferecemos para ela, para colocar no puerpério, entre 30 e 40 dias do parto, no resguardo, colocarmos o DIU, que assim evitaria que ela tivesse um filho logo depois. Senão acontece que ela tem um filho aos 14, aos 16, aos 18, chega com 20 anos, ela está com 4 filhos dentro de casa. É verdade. Então, a gente fazia um trabalho muito interessante. Fazia uma reunião de grupo e oferecíamos às adolescentes a colocação do DIU no resguardo. Então, ela já tinha o filho e no final do puerpério, do resguardo, colocava o DIU. Colocava o DIU. Isso é interessantíssimo de fazer. É verdade. Outra coisa também que eu acho importante é em relação a sintomas como corrimentos, às vezes um odor desagradável, procurar atendimento, essas pacientes que já têm DIU, né? Porque aí a gente pode avaliar, entrar com uma medicação para não evoluir para uma doença inflamatória pélvica, não é verdade? Via de regra, a paciente que coloca o DIU, ela te procura mais vezes. Te procura mais vezes, não é verdade. Não cobre muito caro, não. Porque ela vai te procurar, vai fazer mais do que uma consulta por ano. Ela vai ter mais muco, ela vai ficar preocupada, te procura, volta de novo para ver se o DIUzinho está no lugar.
Então, frequentemente, elas procuram mais para ver se está tudo em ordem, se o DIU está no lugar. É verdade. Uma questão assim de mito e de situação que as pessoas falam, porque o DIU é abortivo. Não é abortivo o DIU, né, Kleber? Não. Tanto o DIU, o Mirena, quanto o de cobre produzem uma reação inflamatória que é extremamente hostil ao espermatozoide. E o espermatozoide também tem um longo caminho para passar por aquele DIU, por aquele obstáculo mecânico. Então, você tem o obstáculo da reação inflamatória que o DIU provoca, que é hostil ao espermatozoide, e tem um obstáculo mecânico. Aquilo ali é um obstáculo à passagem do espermatozoide. A eficácia do DIU é muito alta. A pessoa não pode acreditar que você vai fazer um aborto todo mês. Vai engravidar e abortar, engravidar. Isso não é a realidade. O DIU não é abortivo. Exatamente. Embora nem todas as religiões aceitem o uso do DIU. É verdade, é verdade. Então, agora vamos mostrar como é que é cada um desses métodos que a gente falou aqui nos esqueminhas, que você sabe que eu aprendi com você a gostar desses materiais didáticos, né? Isso é importante para a pessoa se familiarizar e entender como é colocado. Então aqui, esse daqui é um DIU Mirena, que a gente pode mostrar, né, Kleber? Ó, esse aqui é o Mirena, pode segurar aqui para mim, por favor. E esse daqui é um DIU de cobre, exatamente assim. Então, ó, tá dando para ver aí direitinho a diferença? Ó. Então, Kleber, esse daqui é o útero, faz a inserção do DIU de Mirena aí pra gente. Primeiro, o DIU de Mirena, ele já vem na embalagem quase que colocado. Você leva o aplicador para cima, ele encaixa a haste em cima. Mediu o útero. Esse útero aqui é de 6 centímetros. É? Aí você leva ele até... Pronto, foi. 1 centímetro antes da esterometria, abre e ele abre a sua haste horizontal. Você puxa e ele fica na posição. Aí você corta o fio, não larga assim. Você corta o fio e ele fica na posição correta. É importante falar também, né, Kleber, que uma das formas da gente avaliar se o DIU está no lugar é a paciente também se tocando, sentindo o fio ali no colo do útero, né? Porque isso também é uma forma de controle, é preconizado pelo Ministério da Saúde. Então, eu costumo dizer que a paciente deve lava a mão e faz o toque. Se ela fechar o olho, a vagina é igual a bochecha. O colo do útero é igual a ponta do nariz. Você passa o dedo na ponta do nariz, sentiu o fio de nylon, cadê o fiozinho? Tá aqui, ó. Sentiu o fio de nylon, é sinal de que o DIU está no lugar. E outro mito também, elas perguntam se o parceiro vai sentir o fio do DIU no lugar. Não. Não. Um ou outro reclama, que está espetando. Se o fio estiver muito longo, você corta um pedacinho. E assim, o DIU, ele muda, o fio fica para fora do útero, né, do colo do útero ali, varia durante o período menstrual, do ciclo menstrual dessa mulher. Então tem hora que tá um pouquinho, ele varia, mas normalmente não machuca. Não é verdade? Normalmente não machuca. Um ou outro que reclama. Mas normalmente a gente não tem esse problema. E esse daqui funciona do mesmo jeito em relação à inserção e é o DIU de prata. De prata não, de cobre. Esse é o de cobre. O de prata não tem diferença nenhuma na hora que a gente olha o material, né, Kleber? Ele parece o mesmo de cobre. E agora, o Implanon. Esse daqui é o braço da paciente. Isso eu vou ajudar. Esse você vai me ajudar. Esse aplicador novo... Esse aplicador novo tá... Mas você vai ver que é mais fácil que o outro. Então, a gente faz normalmente, né, uma anestesia local, né, no braço não dominante da paciente, né? E a gente vai fazer a palpação. O Implanon, normalmente, ele fica dentro dessa agulha aqui, né? É para ele ficar dentro dessa agulha aqui. E depois de fazer a anestesia, a gente faz a inserção. A gente pode tracionar um pouquinho. Tá dando para ver aí?
tá? E a gente coloca. Ele fica bem superficial e aqui a gente coloca ele, ó. Então, colocou, quando a gente... Ah, tá com medo de mim? A gente retrai a agulha e pronto. A agulha volta, o implanon fica aqui dentro e ele fica na pele, aqui tem um assim, ó. Assim, né? E depois, se a paciente deseja remover, tira. O implanon é bem pequeno também, ó. Agora é bem mais prático de verificar. Bem prático de verificar. Você passa o dedo, você sente o implanon no braço. Então é sinal de que o artefato está no lugar. Está no lugar. Correto. Exatamente. Bom, então acho que tiramos bastante dúvida. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, Kleber? O DIU não sopra a cabeça, não vai subir. Tem pessoas que têm ideia de que o DIU vai entrar para a barriga, vai para a cabeça, vai para o coração. Isso não existe. Você coloca o DIU, você faz o ultrassom para ver se está na posição. Ele pode, às vezes, descer, sair. Dificilmente um DIU sai do lugar, a menos que haja erro na colocação e tenha perfurado o útero. Sim. E isso vai acontecer no primeiro mês, na revisão de 40 dias. Que a gente vai saber se deu tudo certo com a inserção. Porque posição. É uma complicação que, infelizmente, pode acontecer. Pode. Né? Mas não sopra a cabeça, não vai para o coração, não causa problema maior. Exatamente, tá certo. Então, gente, muito obrigado, Kleber, por estar aqui com a gente. Prazer. Foi ótimo bater papo, matar saudade de você. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigada. E Momento Moderna continua e daqui a pouco a gente vai fazer mais um programa para você. Um beijo. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Na Drogaria Moderna você encontra DIU e outros métodos contraceptivos de longa duração. Fale com um de nossos farmacêuticos e confira todos os contraceptivos disponíveis. Compre nas lojas, televendas ou site drogariamoderna.com.br.